Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago o último livro de Roger Scruton, Contra a Corrente. Roger Scruton, que aqui reunidos em uma série de artigos compilados no último trabalho, que tem uma edição especial das edições de 70 e que faz aqui a reunião de vários artigos escritos por Roger Scruton ao longo da sua vida, desde o início até praticamente o último ano de vida de Roger Scruton. Sabemos que o autor faleceu e mais ou menos já quase toda a gente sabe quem é Roger Scruton, apenas como título de introdução. Portanto, foi um dos filósofos mais importantes, filósofos inglês, considerado do século XX. Autor de mais de meia centena de livros, era conhecido sobretudo pelo seu conservadorismo, sendo considerado um dos intelectuais mais influentes em Inglaterra e também no mundo. Foi professor de estética e em Birkbeck College, em Londres, e também na Boston University. Esteve ligado a vários projetos, inclusive algumas escolas na Guerra Fria, na Europa Central, onde ainda publicou vários trabalhos, inclusive uma revista. Foi considerado, de facto, um dos maiores intelectuais do século XX entre nós, e as edições 70 têm o prazer de oferecer aqui uma compilação de vários artigos escritos pelo autor, e digo-vos já que este livro que eu li e aprofundei bastante os artigos do autor, e devo de dizer que este livro é um autêntico manual do conservadorismo. De facto, Roger Scruton, que fazia parte dos chamados filósofos da tradição analítica, que era de facto um teórico do empirismo inglês, mas também de um certo conservadorismo, Roger Scruton muito bem faz o diagnóstico da sociedade pós-moderna da segunda parte do século XX, muito bem feito, embora depois não trouxesse completamente as soluções, não é? Isto foi muito bem observado pelo intelectual Olavo de Carvalho em alguns dos seus vídeos, mas este autor não deixa de ser uma das maiores referências do conservadorismo. E, para não perdermos mais tempo, vamos ao livro. Livro muito bem organizado, portanto, as melhores colunas, críticas e comentários de Roger Scruton, com a tradução de Marcel Félix, e o livro é dividido, portanto, em cerca de 10 partes, com uma introdução, um prefácio, e depois, no final, uma pequena conclusão. Vamos então ao livro. Bom, no prefácio podemos ler logo na página 12, no prefácio que tem o título de O Trabalho Tem que Ser Feito, portanto, qual é o trabalho que tem que ser feito num meio conservador, e o autor aqui nos explica de facto o que deve ser, portanto, o que deve ser de facto o ponto de vista como colunista de jornal. E aqui podemos ler o que o autor escreve. Como escreveu Roger Scruton, a que propósito de uma coluna de jornal não é discutir a partir de conceitos fundamentais, nem de se lançar no debate, mas apresentar tão brevemente quanto possível um ponto de vista claro. Era isso que Scruton defendia, e hoje não é nada disso que acontece. No meio, portanto, dos média, principalmente em Portugal, não é? Muitas vezes é-nos apresentado, portanto, uma visão toda ela igual, todos têm a mesma visão, não é?
todos os jornalistas, redatores, apresentadores, analistas e comentaristas têm o mesmo ponto. E aqui, antes pelo contrário, Scruton nos diz que antes pelo contrário, cada um tem que apresentar um ponto de vista e um ponto de vista diferente. Portanto, na página 13 temos introdução ao escritor e podemos ler: tenho de ser escritor, é isso que tenho de ser, dito nas palavras de Roger Scruton. E era isso que Roger Scruton era, um homem de letras que entendia, como Hegel, a vida intelectual e, em última análise, um esforço espiritual para sintetizar arte, música, religião, política e filosofia. Que Scruton o conseguisse com aparente facilidade desnotava de facto de que ele trabalhava incansavelmente para aperfeiçoar cada frase que escrevia. De facto, este autor tinha uma escrita fora do comum, não é? Eu tenho várias obras do autor e, desde já, devo de dizer que Scruton era, de facto, um autor sem par. Portanto, na primeira parte, como eu disse, o livro tem 10 partes. Na primeira parte, com o título de Quem Sou Eu, na página 21, podemos ler que Scruton perdeu muito. Eu vou explicar porque é que eu estou a dizer isso. Ao longo da sua vida, as batalhas que Scruton travou fizeram que ele perdesse mais do que ganhasse, porque ele, portanto, teve vários inimigos, como sabemos, não é? E então podemos ler, portanto, na página 20 e 21, há 2 anos consegui por fim reformar-me de uma posição que me custou muitos milhares de horas de trabalho não remunerado. Um hediondo assassínio de caráter na revista Private Eyes, 3 processos, 2 interrogatórios, uma expulsão, a perda de uma carreira universitária na Grã-Bretanha, infundáveis críticas desdenhosas, a suspeita do próprio Partido Conservador e, por todo o lado, o ódio de respeitáveis liberais, mas Scruton diz que valeu a pena. Tudo isso, mas valeu a pena. E, meus amigos, quando alguém é levado ao colo por toda a comunicação social, é porque alguma coisa não está bem. É porque esse alguém, de facto, faz parte do sistema, não precisa de fazer muito e praticamente tudo o que faz não tem mérito nenhum porque é levado ao colo. Scruton, antes pelo contrário, encontrou um batalhão à frente dele, contra ele, porque ele fazia moça. Roger Scruton, de facto, fazia moça. Portanto, na primeira parte, perdei muito para ganhar, como lemos, e depois um pequeno artigo sobre os pólicos chocados com a legislação da União Europeia. Na página 39, Scruton explica de facto que como a legislação da União Europeia está de facto a chocar os países do leste da Europa, com todas essas medidas, não é, universalistas e multiculturais da União Europeia. Aqui Scruton faz uma pequena crítica. Passamos para a segunda parte, quem somos nós? Quem somos nós? Na página 50, a virtude e o vício. Portanto, muito interessante esta parte, a virtude e o vício. Depois, a destruição da cultura, na página 54. A destruição da cultura, e nós vamos ver, portanto, a ideologia da igualdade e dos direitos substituirá a da recompensa e do dever. E os decretos dos tribunais europeus extinguirão gradualmente a velha ideia de responsabilidade individual do direito comum. Portanto, os direitos de grupo serão reconhecidos e aplicados pelos tribunais e integrados na legislação, com minorias favoráveis a obter privilégios recusados a qualquer anglo-saxão étnico. Os títulos e fórmulas de tratamento desaparecerão, os indivíduos tornar-se-ão cidadãos e nenhum nome será usado no discurso político. Além do primeiro nome, não mais designado os cristãos, já que isso discriminaria outras religiões. A cultura e a educação serão consideradas cada vez mais perigosas. Vou repetir esta frase, meus amigos. A cultura e a educação serão consideradas cada vez mais perigosas e serão enviados esforços, sobretudo nas escolas, para garantir que os genuinamente educados nunca consigam uma oportunidade de ensinar.
precisamente enquanto o governo dos assuntos da nação é transferido para burocráticas estrangeiros, cada vez menos o cidadão britânico será capaz de ler ou falar língua alguma. Além da própria, também a sua compreensão do inglês diminuirá à medida que a gramática imperfeita e o vocabulário improvisado adquirirem um estatuto de alternativa legítimos. Meus amigos, isto o autor está a falar na Inglaterra, mas é exatamente isso que está a acontecer por toda a Europa e principalmente aqui em Portugal, não é? O abaixamento da cultura e do ensino, neste caso, não é? Sempre que o autor começa, portanto, um artigo aqui no livro, eu tenho que frisar isso, há sempre a data. Neste caso aqui, 1997, o autor está-nos a falar do legado deixado por Tony Blair. E então tem o título a data de 1997. Portanto, na página 52, o legado de Tony Blair, o politicamente correto, ou seja, a terceira via, que é a via de desculturação completa da sociedade. Aqui o autor faz uma forte crítica ao legado de Tony Blair, não é? E do seu politicamente correto. Portanto, estamos a falar nos anos que o escritor escreveu por essa altura. Depois, como lemos na página 54, a destruição da cultura. Depois temos, na página 56, muito interessante, o que é ser conservador. E aqui podemos ler: assim definido, o conservadorismo não é tanto uma filosofia como um temperamento, mas é, creio eu, um temperamento que surge naturalmente da experiência da sociedade e que é realmente necessário para que as sociedades perdurem. Muito interessante. A herança, o perdurar no tempo, não é? Eu fiz um vídeo sobre o conservadorismo, podem ir ver, e falo muito nessa questão do perdurar, não é? Depois, na página 57, a economia e o Estado de Providência, uma forte crítica de Scruton sobre o Estado de Providência, que estará a destruir os alicerces da meritocracia, digamos assim, não é? Depois podemos ler, muito interessante, na página, eu achei esta passagem aqui muito interessante, na página 58, vemos o discípulo de T.C. Eliot, Russell Kirk, e podemos ler esta passagem que merece, de facto, a sua leitura. A influência de Eliot foi propagada nos Estados Unidos pelo seu discípulo Russell Kirk, que deixou claro para toda uma geração que o conservadorismo não é uma disposição económica, mas cultural, e que não teria futuro se reduzida apenas à filosofia do lucro. Dito sem rodeios, o conservadorismo não tem que ver com o lucro, mas com a perda. Sobrevive e floresce porque as pessoas têm o hábito de lamentar as suas perdas e decidir proteger-se contra elas. Tal não significa que os conservadores sejam pessimistas. Nos Estados Unidos, eles são os únicos optimistas verdadeiros, pois são os únicos com uma visão clara do futuro e uma clara determinação de concretizar esse futuro. Parabéns por esta passagem do Contra a Corrente de Roger Scruton. Muito, muito bem esta passagem. Depois podemos continuar na página 61, o Estado paternalista, portanto, a ideia do pós-guerra. Portanto, o autor nos fala que o Estado paternalista teria sido uma ideia de pós-guerra, muito enraizado depois de 1945. Depois, na página, portanto, 67, a visão de Edmund Burke. Não vou ler as passagens todas, não é? Claro, depois os meus amigos comprem um livro, o livro é muito bom, mesmo muito bom. Portanto, a associação e os pequenos pelotões de que falava Edmund Burke, na página 67. Continuamos sempre na segunda parte, que é quem somos nós, não é? Continuamos sempre com o conservadorismo é baseado em tradições e não numa ideia universal. Vale a pena também esta passagem que nos diz, ao contrário do liberalismo, com a sua filosofia de direitos humanos abstratos, o conservadorismo não se baseia numa doutrina universal, mas numa tradição particular. E, pelo menos, esse ponto foi compreendido pelo Presidente na altura, quando Scruton escreveu. Além disso, ele pareceu que a ordem jurídica dos Estados Unidos está fundada nos costumes que a Constituição foi concebida para proteger. Também nisso, o próprio Presidente, neste caso Roger Scruton, está-se a referir a Donald Trump. O próprio Presidente Trump mostrou pertencer à tradição conservadora
mais vasta, procurando um Supremo Tribunal que aplique a Constituição em vez de uma que rege de forma constante, independentemente da legislatura eleita. Aqui, num dos artigos que Scruton escreveu em 2018, o que Trump não percebe do conservadorismo, mas aqui muito bem na página 71, de realçar aqui esta passagem. Depois, então, chegamos à terceira parte, portanto, porquê que a esquerda nunca tem razão? Porquê que a esquerda nunca tem razão? Portanto, na página 82, o socialismo contra as associações civis, portanto, a associação civil, aqui o autor nos diz que o socialismo seria, portanto, completamente contra a ideia de uma associação dos próprios cidadãos, formando géneros de associações civis, os tais pelotões de que fala Edmund Burke, a tal sociedade civil que faz um tampão entre o Estado e o indivíduo. Daí o liberalismo também, aquele neoliberalismo, se opor a esta ideia, não é? Seria o indivíduo frente ao Estado, não é? E o socialismo, de certa forma, também, não é? Depois temos, muito interessante, na página 90, o autor cita M. McCarthy contra o comunismo, portanto, um grande patriota norte-americano que foi reduzido ad Hitlerium, não é? A tal redução ad Hitlerium de que falava Leo Strauss em 1952, no seu famoso livro, portanto, Direitos Naturais, não é? Em que falava que hoje tudo era reduzido portanto, ao fascismo, tudo era reduzido ao Hitler, não é? E aqui muito bem, aqui nesta página 90, não é? Depois, liberais e comunistas unidos, reparem bem, liberais e comunistas unidos no igualitarismo, na página 93. Aqui, Roger Scruton explica que, de facto, uma das coisas que os liberais e os comunistas têm em comum, apesar de serem dois sistemas opostos, mas uma coisa que eles têm em comum é na questão do igualitarismo. E é isso que o conservadorismo se opõe, não é? E muitas vezes os liberais, com aquela coisa, não é, de quererem à força o mercado passar por cima de tudo, muitas vezes querem igualizar os cidadãos. E aqui muito bem visto por Scruton. Quarta parte, sugestões de infinito. O autor aqui na página 105 nos fala do transhumanismo, o triunfo do corpo. Reparem bem, o triunfo do corpo e a perda da alma. O transhumanismo, de facto, que quer potenciar o corpo, mas que acaba por destruir a alma. Muito bem visto aqui na página 105. Depois, na página 109, a verdade da religião. Portanto, retirar a religião da sociedade destrói completamente a sociedade. E o autor dá alguns exemplos na antiga União Soviética, em Stalingrado, e alguns outros exemplos. Depois, na página 115, a ideia essencial da moralidade. Também achei muito interessante a ideia essencial da moralidade. Depois passamos para a quinta parte, o fim da educação. Portanto, o fim do ensino. Portanto, e aqui o autor nos fala na página 126, a educação clássica, a alta cultura. Aqui o autor nos fala de a alta cultura. E depois, na página 126, o tecnocrata vs o literário. A diferença entre o homem da literatura, o homem da filosofia, vs o tecnocrata, completamente, digamos assim, inculto, não é? Perante toda a história e toda a cultura da própria civilização, não é? E aqui o autor nos mostra um bocadinho essa visão. Depois podemos ler na página 135 o dogma sociológico inquestionável. Reparem bem, na página 135, eu aqui tenho que falar sobre isso. O dogma sociológico inquestionável. Nós temos um exemplo, o autor não dá esse exemplo, mas eu posso falar aqui. Nós temos um exemplo de uma autora que escreveu, portanto, a fraqueza branca, o privilégio branco, não é? Que é esta autora que escreveu agora há pouco tempo um livro que tem um nome, a autora chama-se Robin DiAngelo, e que escreve justamente uma autora que defende o wokeismo e que defende o chamado privilégio branco, seria uma fraqueza do próprio homem ocidental branco. E aqui vemos que esta autora, Robin DiAngelo, que é uma socióloga e que tem aqui, portanto, é aqui apresentado como inquestionável. Como ela é socióloga, é inquestionável. E muitas vezes hoje, nas nossas sociedades, principalmente no meio cultural e no meio do ensino,
Tudo o que seja ciência e tudo o que seja sociologia parecem ser áreas inquestionáveis. Ninguém pode questionar essas áreas. Qualquer sociólogo ou qualquer cientista, inclusive um cientista dentro das ciências humanas, será inquestionável, portanto terá sempre a razão em relação aos outros. E aqui Roger Scruton, como conservador, faz uma crítica muito forte a esta visão. Depois, na página 137, a cultura da autoestima, portanto, digamos assim, no ensino, ou seja, o aluno tem que se sentir bem, independentemente dos resultados que vai obter, aqui muito bem visto por Roger Scruton, ao invés justamente de puxar pelo aluno para que ele tenha um nível alto, para que ele tenha de facto notas altas, não é? Aqui o autor nos explica que essas novas ideologias visam justamente aumentar a autoestima de uma tal maneira no aluno que o aluno fica centrado nele próprio, o ensino fica centrado no aluno e não mais na matéria a ser dada pelos professores. Não é? Aqui muito bem visto também aqui na página 137. Depois, muito interessante, na página 142 vemos opinião em vez de certezas. Hoje, se nós dissermos eu tenho a certeza absoluta, somos logo vistos como reacionários. Não. Tu hoje tens de ter uma opinião. O vizinho tem que ter outra opinião, aquele ali tem que ter outra opinião e o meu colega da escola tem que ter outra opinião. Todos têm que ter uma opinião diferente e assim é que a sociedade vai bem, não é? Isto é puro relativismo e o autor Roger Scruton faz aqui uma crítica dizendo que as certezas acabaram no século XXI e início do século XX, no século XX e início no século XXI. O fim das certezas e o princípio das várias opiniões. Depois da página 143, muito interessante, o género é uma construção social, nas palavras de Roger Scruton. Roger Scruton explica que o feminismo inventou o género, que não é uma categoria biológica, mas uma construção social. Muito bem este artigo aqui, para quem se interessa por essas questões. Andando rapidamente, na sexta parte, filosofia fraudulenta. Aqui é o título da sexta parte. Eu vou passar esta parte, para quem se interessa. O autor faz uma crítica muito grande a Foucault, Michel Foucault. Faz uma crítica também ao próprio Freud e à psicologia. É preciso também ver e ler esta passagem para compreender, que eu sei que há aqui amigos que gostam muito de Sigmund Freud, não é aqui o objeto deste estudo falar sobre isso, mas há uma crítica de Michel Foucault, Freud e também Chomsky, Noam Chomsky, e principalmente Noam Chomsky, que é aquele intelectual da extrema-esquerda americana, quase anarquista, não é? E aqui há uma crítica ao professor Noam Chomsky na página 159, muito interessante, que os meus amigos podem ler. Na sétima parte, o Ocidente e o resto. O que torna a democracia possível? A nação é a resposta. E eu aqui quero ler aqui esta parte, portanto, que eu achei muito interessante. O que torna a democracia possível? O autor nos diz que é a nação. A democracia acontece quando as pessoas, portanto, depõem as armas e concordam em viver umas com as outras sob determinados termos, negociando com aqueles de quem não gostam por um quinhão de ação. Uma democracia é uma pessoa que concorda em ser governada por alguém de uma fé diferente, uma tribo diferente, uma família ou um grupo de interesses diferente, uma visão do mundo diferente, que torna possível uma democracia. A resposta é a nação. É a reunião de todos os grupos numa nação, com uma história igual, um passado igual, uma cultura, a mesma cultura, respeitando mesmo as outras culturas que não são iguais, mas todos vivendo dentro daquela nação, integrando-se e respeitando a nação. É isso que torna possível a democracia. Senão, o que é que acontece? O fenómeno comunitário, os tais comunitarismos que criam dissensões e rupturas nas próprias comunidades umas com as outras. É isso muito bem explicado aqui pelo autor. Continuando, portanto, na página 188, a fealdade pós-moderna. Para quem não sabe, a fealdade é algo que é feio, que se opõe ao belo. Nós sabemos que Roger Scruton foi um estudioso de estética. Ele potenciou muitas vezes o belo, não é? Ele tem trabalhos, ele tem um documentário muito interessante sobre o belo e um livro também. E aqui o autor nos fala a fealdade pós-moderna, o abaixamento da arte, do belo e da alta cultura. Página 88. Depois, na oitava parte, corrupção cultural, a alta cultura. Página 191. Vamos ler aqui.
Uma alta cultura é a autoconsciência de uma sociedade. Ela contém as obras de arte, literatura, erudição, filosofia, que estabelecem um quadro de referências comuns entre as pessoas educadas. A alta cultura é uma conquista precária e só perdura se for sustentada por um sentido de tradição e por um amplo apoio, das normas sociais que a rodeiam. Quando essas coisas se evaporam, como inevitavelmente acontece, a alta cultura é substituída por uma cultura de falsificações. Página 191. Muito bem aqui esta passagem. Parabéns por esta pequena passagem que nos define de facto o que é a alta cultura. A desconstrução, Derrida, e o poder, Michel Foucault, página 193, não vale a pena ler, mas não vale a pena, exato, os meus amigos, depois, se tiverem um livro, podem ler, porque senão vai se tornar muito comprido, mas muito bem feita aqui também esta passagem. O autor nos mostra, de facto, Jacques Derrida, na desconstrução e no poder, Michel Foucault, o que eles fizeram à sociedade e ao próprio ensino universitário. Depois, na nona parte, que são os direitos animais e política de púlpito e sexo. Não vou falar sobre esta passagem, não há tempo, sobre este capítulo, não há tempo, mas os meus amigos podem depois procurar o livro e ler. Depois, por fim, na 10ª parte e última parte, as últimas palavras, e eu achei muito interessante, porque Roger Scruton acaba o livro precisamente invocando o próprio Cristo como sendo o princípio de Cristo. Eu vou ler aqui na página 127 o princípio de Cristo. Então podemos ler: em todos nós existe um princípio criativo e comunicativo, um princípio de amor pela qual renovamos os nossos apegos e fazemos da nossa vida uma dádiva. Quando deixamos de amar, ficamos com que esvaziados, privados de força que nos sustém a existência. Tornamos-nos um vazio, uma negação, uma coisa que não deveria ser. E para vazio converge a multidão, a vida de vítimas e ansiosa por destruir. Esse mecanismo psíquico está presente em todos nós. No mundo de hoje, porém, seu efeito é amplificado. Por exemplo, o Twitter fez de todos nós imbecis, arrebatando-nos uma tempestade de boatos e de rancor. Vejam bem a crítica que o autor faz aqui. Mas os cristãos, ao contemplarem a crucificação, ainda podem mudar de lado da multidão, triunfante para a vítima derrotada, meus amigos. O próprio Edmund Burke dizia que, para fazer o equilíbrio, quando toda a multidão vai para um lado do barco, ele dava esse exemplo, o próprio Edmund Burke, penso que seja ele, não tenho agora bem aqui a certeza, ele dizia que se deslocava para o outro lado do barco para fazer o equilíbrio, quando via que toda a multidão ia para aquele lado. É exatamente isso o princípio de Cristo, o princípio de amar o próximo e de amar a vida, não é? Muito bem aqui. E por fim, a conclusão do livro, e eu tiro os parabéns, não é? O autor já estava no final da sua vida. Na página 235, o autor nos conclui com o seguinte: dezembro, portanto, já nos seus últimos tempos, digamos assim, não é? Aqui podemos ler, portanto, nesta parte, estamos, portanto, o meu 2019, não é? Para acabar o livro, e podemos ler: durante este ano, muito me foi tirado a minha reputação, a minha posição como intelectual público, a minha posição no movimento conservador. Veja bem, ele foi criticado no próprio movimento conservador em Inglaterra. A minha paz de espírito, a minha saúde, a própria saúde do Scruton foi atingida por tão grande contestação que houve à volta dele. Mas muito mais me foi restituído, diz Roger Scruton, pela defesa generosa de Douglas Murray, o autor que nós conhecemos bem, já fiz aqui algumas apresentações dos seus livros, que foi um amigo dele, que esteve ao lado dele. Portanto, pela defesa generosa de Douglas Murray, pelos amigos que se mobilizaram por mim, pelo reumatologista que me salvou a vida e pelo médico a cujos cuidados estou confiado. Tendo caído a fundo no meu próprio país, fui elevado ao topo noutro lugar e, olhando para trás, para a sequência dos acontecimentos, só posso estar feliz por ter vivido o bastante para ver isto acontecer. Aproximando-nos da morte, começamos a saber o que significa a vida, e o que ela significa é gratidão. Aproximando-nos da morte, percebemos o que é a vida e
A vida é gratidão. Significa gratidão. Nestas palavras fantásticas de Roger Scruton, meus amigos, este livro à venda em todas as livrarias é, de facto, um livro incontornável, contra a corrente. Eu tiro o chapéu por este livro que está aqui. Tive um imenso prazer, meus amigos, em ler este livro do princípio ao fim e recomendo este livro a todos os meus amigos. Comprem, todos aqueles que me estão aqui a ouvir, que estão, portanto, no YouTube, aqueles que defendem uma visão conservadora da sociedade, que defendem a cultura, a tradição, a nossa história, que defendem a nossa pátria, que têm uma visão, de facto, das coisas como elas devem, de facto, ser. Aqueles que também creem no Cristo, o Deus do Deus, o Rei dos Reis, que se são cristãos, independentemente se são católicos, protestantes ou ortodoxos, todos aqueles que me estão a ver aqui neste canal, este livro é um livro, de facto, imprescindível para ter em casa, na nossa biblioteca, para desfrutar, para ler agora no verão. Meus amigos, toda a gente deveria ler este livro. Espero que tenham gostado mais uma vez deste livro e desta apresentação. Roger Scruton, Contra a Corrente, mais uma escolha para o canal Ocidente Negro. Obrigado a todos aqueles que apoiam o meu canal. Espero que mais uma vez tenham gostado. E fica aqui, mais uma vez, um abraço para todos e até uma próxima.